Sabe aquele mau hábito teimoso que a gente simplesmente não consegue largar? Ou aqueles pensamentos negativos que ficam martelando na cabeça num ciclo sem fim? Bom, hoje a nossa análise vai mergulhar direto na neurociência por trás disso tudo. Nós vamos focar especificamente no primeiro passo crucial de um método incrível detalhado no livro Você Não É Seu Cérebro. Vamos entender exatamente como a mente funciona e, o mais importante, como a gente pode retomar as rédeas da situação. A grande pergunta de $1 milhão é: por que é tão difícil quebrar esse ciclo, né? Todo mundo já se sentiu preso num mau hábito ou numa espiral de negatividade em algum momento da vida. Mas por que o nosso cérebro fica estagnado nessas armadilhas tão frustrantes? É o que vamos explorar agora. A gente vai ver como a nossa biologia cria falsos alarmes e como é totalmente possível se desprender deles. Para entender tudo isso, a nossa análise de hoje está dividida em 6 partes bem diretas. Vamos passar pelas mensagens enganosas do cérebro, pelo ciclo do falso alarme, conhecer a estratégia dos 4 passos, focar de verdade no passo 1, que é reconhecer, descobrir o poder das notas mentais e fechar com a ciência da mudança. Então vamos direto ao ponto 1, mensagens enganosas do cérebro. Basicamente, a origem do problema. Afinal, para resolver qualquer coisa, primeiro a gente precisa dar um nome para ela. E a definição do nosso material de origem é bem clara. Mensagens enganosas do cérebro são pensamentos falsos ou imprecisos. Sabe aqueles impulsos e desejos que não ajudam em nada e só desviam a gente dos nossos verdadeiros objetivos? Pois é, são intrusos que literalmente enganam a nossa mente, fazendo a gente acreditar em coisas que simplesmente não são verdade. E o perigo é que, quando a gente cai nessa conversa, acaba abrindo as portas para comportamentos autodestrutivos. Isso nos leva à parte 2, o ciclo do falso alarme. Se essas mensagens são enganosas, por que elas parecem tão reais e tão fortes? A resposta está numa armadilha biológica fascinante. Olha só como a cadeia funciona. Tudo começa com a mensagem enganosa. Essa mensagem dispara o que a neurociência chama de centro de falso alarme lá no cérebro. E aí? Aí vem aquela sensação física e emocional terrivelmente desconfortável. Para fugir logo desse desconforto, a gente acaba caindo na resposta habitual, o tal do mau hábito. A gente até ganha um alívio momentâneo, mas o problema é que esse alívio rápido só serve para reforçar e alimentar ainda mais esse ciclo vicioso. E aqui, gente, está a maior revelação dessa nossa análise. É libertador. Nós não somos os nossos cérebros. Pode parecer estranho dizer isso, mas esses pensamentos terríveis, esses impulsos, são meramente falhas físicas, são defeitos biológicos no envio de mensagens. Eles não são reflexo de quem a pessoa realmente é. São só o hardware dando um pequeno tilt. Agora que a gente entende que isso é uma falha mecânica, vamos ao ponto 3, os 4 passos. É o nosso plano de ação para a mudança. A neurociência entrega essa solução estruturada e completa para alterar a química cerebral. O método passa por reconhecer e renomear as mensagens, reenquadrar a situação, redirecionar a atenção e, no fim das contas, reavaliar tudo. Mas preste atenção, porque o sucesso de todo esse método depende inteiramente do alicerce, que é o primeiro passo, que é o nosso tópico número 4. Passo 1, reconhecer e renomear. A habilidade fundamental. Sem essa base, não dá para construir nenhuma mudança duradoura. Relabel, ou reconhecer e renomear, significa basicamente ter presença de espírito. É identificar as mensagens enganosas e as sensações desconfortáveis exatamente como elas são, sem entrar na historinha que elas estão tentando contar. É tipo apontar o dedo para aquela ansiedade toda e dizer: opa, pera lá, isso aqui é só o meu cérebro enviando um alerta falso, não é realidade. Beleza? Chegamos ao ponto 5, o poder das notas mentais. Afinal, a teoria é ótima, mas no calor do momento, como a gente aplica isso na prática? A ferramenta mais prática para isso se chama nota mental. Pensa nela como um atalho. É um rótulo curtíssimo, bem objetivo e totalmente sem julgamento, que a gente aplica no que está rolando no corpo e na mente naquela hora. O grande truque aqui, e a pesquisa comprova isso, é criar uma distância imediata entre você e o conteúdo enganoso daquele pensamento. Dá aquele espaço vital para a gente conseguir respirar, sabe? Esse gráfico do material original é maravilhoso para visualizar isso. Ele separa as notas em 3 categorias essenciais. Para esse reconhecimento funcionar, a gente precisa ficar de olho nos pensamentos, nas sensações físicas e nas sensações emocionais que o corpo traz. Para ficar bem claro, vamos ver uns exemplos. Se pintar aquela confusão na cabeça, a nota é só: nevoeiro mental. Bateu o nervosismo e o coração disparou, mão suando. Vem um sentimento pesado: culpa. Tem que ser assim, 2, no máximo 3 palavras.
O segredo da nota mental ser tão curta é justamente impedir que o cérebro comece a analisar demais e criar problemas novos. E, finalmente, o nosso ponto 6, a ciência da mudança. O porquê tudo isso de fato funciona. A ciência por trás desse simples ato de dar nome aos bois é fascinante. Em qualquer momento de estresse rola uma verdadeira batalha na mente da gente. De um lado, a gente tem o centro de falso alarme, que adora gerar um pânico e jogar um monte de sintomas no corpo. Do outro lado, o centro de avaliação, que é o estrategista, que processa a informação com lógica e tenta acalmar as coisas. O problema é que, no pico do estresse, o alarme costuma gritar muito mais alto que a lógica. Mas olha que incrível esse achado neurológico. A simples ação de colocar a dor em palavras, de usar uma nota mental para rotular o que está rolando, ativamente recruta sangue e energia para o centro de avaliação. E o que acontece? Isso fisicamente silencia o centro de falso alarme. Literalmente dá um nome ao que a gente sente, acalma a biologia do nosso cérebro. E essa linha do tempo aqui mostra que não é força de expressão, é quase imediato, é questão de segundos. Olha aí, no segundo 0 a gente nota a sensação, no segundo 2 aplica a nota mental, já no quarto segundo o centro de avaliação liga e em 6 segundos o falso alarme começa a baixar. É ganhar aqueles milésimos de segundo cruciais antes de agir por impulso. E essa citação resume super bem o que é a jornada real. O objetivo do passo 1 não é apagar a emoção com borracha tipo passe de mágica. É ganhar resiliência. É criar a habilidade de olhar para sentimentos super intensos e perceber, opa, isso é só o clima mudando na minha cabeça. São só sensações físicas temporárias passando, feito nuvens no céu. E para encerrar essa nossa análise, fica aqui a provocação. Qual é aquele padrão negativo, aquele ciclo que a gente já não aguenta mais, que pode começar a ser desmontado hoje mesmo? O maior passo já foi dado aqui. Entender que o defeito é puramente uma mensagem errada do cérebro. Agora é só começar a observar e dar um nome. Qual vai ser a sua primeira nota mental hoje? Até a próxima!